Sejam bem-vindos ao MH4HRM, um projeto Mental Health for Human Resource Manager que tem parcerias com diferentes países. Espanha, a SGS, é a coordenadora deste projeto. Temos também parcerias com a Croácia, Itália, Grécia e, claro, Portugal. E este é uma iniciativa europeia, pioneira no âmbito do programa Erasmus+, tem foco na saúde mental, no contexto empresarial, pretende fortalecer as competências dos profissionais de recursos humanos e estes podcasts são ferramentas formativas e informativas para partilhar boas práticas e recursos sobre a gestão de questões emocionais e psicológicas no âmbito do trabalho. Acima de tudo, promover o bem-estar dos colaboradores. Sejam bem-vindos a mais um podcast sobre recursos humanos e saúde mental. Um tema importante, atual e muito pouco falado ainda hoje. Temos connosco João Ramos, médico de especialidade em medicina do trabalho, portanto importante nesta temática. Penso que não vou cometer nenhuma gafe, mas é técnico superior de segurança, é também formador e exerceu no SNS, portanto no Serviço Nacional de Saúde, Medicina Familiar. Está muito apto a trabalhar com micro e médias empresas e, portanto, na sua experiência já lidou certamente com casos onde a saúde mental estava fragilizada. O que lhe pergunto é que sinais é que se pode encontrar ou reconhecer quando a saúde mental de um trabalhador, de um funcionário, poderá estar em causa? Os sinais são muito extensos e simultaneamente extremamente vagos. Depende muito da sensibilidade da pessoa que acompanha esse mesmo trabalhador, quer seja médico, quer seja alguém da chefia, inclusivamente às vezes as pessoas, colegas com o mesmo posto de trabalho. Uma das coisas que nunca acontece, aqui o que eu vejo em termos de chefias, e quando eu digo chefias, digo inclusivamente as intermédias, é que nunca ninguém pergunta ao trabalhador, então, como é que estás? Como é que está a tua família? Porque quantas e quantas vezes as alterações comportamentais ou labilidade emocional, etc., não têm absolutamente nada a ver com o trabalho em si. Muitas vezes têm a ver com aquilo que está por trás. Família, filhos doentes, filhos deficientes, doenças graves, onde as pessoas não têm abertura e não querem sequer conversar. Por conseguinte, acho que as coisas começam exatamente por este ponto. Uma das coisas também que eu vejo que nunca, muitas vezes, nos recursos humanos, quando estão a recepcionar um trabalhador, eventualmente para uma entrevista de emprego, só lhes interessa o currículo, aquilo que eles sabem ou não fazem fazer, e, entretanto, ninguém lhe pergunta também, então, como é que se sente, se é uma pessoa feliz na vida, se não é, como vai a família, como não vai, porque nós não conseguimos nunca dissociar o trabalho da família e tudo aquilo que rodeia ambos. Porque às vezes são próprios colegas de trabalhos que eventualmente um ou outro que não está bem e aquela pessoa sofre mais em termos psicológicos, outras vezes vem da família, enfim, montes de situações que seria aqui quase uma lista infinita. E é possível identificar alguns sinais mais claros, mais visíveis de que um trabalhador possa não estar bem? Fundamentalmente, as alterações que ele possa vir a apresentar ou a demonstrar perante os outros daquilo que não era habitual nele. Ou seja, se alguém sempre foi uma pessoa, como é de dizer, de bom trato, alguém que nunca levantou a voz a ninguém e de repente passa a ter um trato execrável ou eventualmente a gritar por tudo e por nada,
E isso é sinal mais que evidente de que alguma coisa não está bem. Outros, pode ser, por exemplo, o isolamento num local de trabalho, deixam de conviver com os colegas, deixam de conversar em equipe, aquilo que antes faziam. Por isso é tudo tão... Mas esses pequenos sinais, que até acabam por ser grandes, mas podem alertar chefias ou até mesmo recursos humanos para uma situação que possa não estar bem com aquela pessoa, não é? E o doutor há pouco falou de algumas causas, porque muitas vezes focamos a fragilidade da saúde mental em contexto de trabalho. Mas às vezes é lá que se reflete, mas as causas podem ser exteriores ao contexto laboral. E nessa altura, o que é que acha que é importante fazer? O que é que os recursos humanos, o que é que as chefias podem fazer numa situação em que se apercebem de que algo não está bem? Os recursos humanos ou as chefias, muitas vezes para chegar às chefias dos recursos humanos ou à chefia mesmo da empresa, têm uma série de chefias intermédias que eu considero que às vezes acontece como no exército, em que o soldado tem uma coisa a reportar, mas não pode fazê-lo diretamente ao comandante da unidade, que seja um coronel ou algo assim, não. Tem que passar exatamente por todos os pontos intermédios. Isto é uma dificuldade. Aí teria que também as próprias empresas agilizarem a comunicação de qualquer trabalhador, por exemplo, com um gabinete que possam eventualmente criar para dirimir conflitos, que tenham o nome de dirimir conflitos, mas que no fundo quem lá está que tenha outra perspectiva para ver as coisas e para as sentir. E acho que fundamentalmente esta situação, por isso, isto passa muitas vezes exatamente por a pessoa que está acima ou pelos próprios colegas e não propriamente pelas chefias de topo da empresa. E deve-se abordar a pessoa, deve-se tentar falar com a pessoa, mas se calhar de uma forma mais pessoal, mais íntima, para não falar à frente de toda a gente. Como é que se deve tratar uma situação dessas? Isso é uma situação extremamente complicada, autenticamente. Porquê? Porque normalmente as pessoas não querem falar dos seus assuntos pessoais, das coisas que são íntimas. E por isso é que têm dificuldade, inclusivamente, em pedir ajuda, vamos supor, a um psiquiatra. Preferem ir a um neurologista, porque o neurologista trata o problema dos nervos, que está associado não aos nervos da ansiedade, mas está associado às outras coisas. Então, passa a ser um estigma se eu disser que eu vou ao psiquiatra ou eu vou ao psicólogo. Então, arranja uma situação intermédia. Vou ao neurologista. Eu vejo que uma grande parte dos neurologistas, as pessoas saem de lá medicadas e andam a ser medicadas exatamente da área psiquiátrica. Outro ponto extremamente importante é o sigilo. E é aquilo que não se vê nas empresas. É que se alguém conta alguma intimidade relacionada até com uma doença grave que a própria pessoa tenha, ou que tenha descoberto, ou que tenha de um familiar, ou que tenha outra coisa qualquer, costuma-se dizer que, ou seja, como dizia o meu avô, podes-me contar o que quiseres, que eu guardo pleno segredo. Só conta uma pessoa de cada casa. Pronto, ou seja, isto em termos de empresas, lamentavelmente é aquilo que acontece. Aquilo que eu vejo em termos gerais. As pessoas não sabem guardar sigilo daquilo que é mais pessoal dos outros. Isso é uma situação de agravamento, exatamente, quer da situação do trabalhador que está nessa situação, eventualmente, que está vulnerável, quer de outros que eventualmente possam estar e dizem, não, agora se acontece aquilo ou aquele, o que é que não poderá eventualmente acontecer a mim? Quando falamos de saúde mental nas empresas, falamos de quê, doutor? Falamos de uma coisa que normalmente as pessoas tendem, as empresas,
muitas, felizmente algumas já não, a ver um trabalhador mais como uma máquina. Então esse trabalhador tem que fazer determinada função. E é aquela função que ele foi contratado e que vai para lá, e essa função que tem que fazer. Por conseguinte, os problemas familiares, dizem-nos alguns muito diretamente, ficam à porta da unidade fabril ou à porta da empresa. Aqui, esses morreram. Aqui, trata-se das coisas que eventualmente estão aqui. Pronto. Isso faz que também, outras vezes acontece ao contrário, que problemas existentes dentro da empresa, até de relacionamentos, de bullying, de tudo, de assédio, se transmitam na vida pessoal fora. Onde as pessoas também não são capazes de o dizer, porque senão pode pôr em risco a empregabilidade que tem naquele momento. Segundo, se perder o emprego, vai piorar a família, porque é menos uma remuneração que entra e muitas vezes até é única. Noutras situações, então, as pessoas vão aguentando aquilo que está a acontecer em termos da empresa, até ao momento em que se costuma dizer que caíram verdadeiramente no fundo do poço, sem ter nada onde se agarrarem, sem ter nenhuma corda, sem terem nada. E aí passa a ser a desgraça. Não conseguindo, muitas vezes, a partir desse momento, nós conseguir recuperar mentalmente ou um trabalhador, ou um funcionário, ou uma coisa qualquer em termos de saúde mental. Na sua experiência, esse fundo do poço é o que acontece mais? Ou seja, as pessoas só recorrem à ajuda quando já estão numa fase muito avançada de fragilidade? Nem sempre. Às vezes as pessoas, quando estão nessa fase, muitas vezes são obrigadas a pedir ajuda, são obrigadas a ir a uma ajuda imposta por terceiros. E esses terceiros, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, é a família direta ou alguém extremamente amigo. Porque uma grande parte das vezes, ou se não quase sempre, a pessoa tende a ver é que o mundo está contra elas, com elas está tudo bem, os outros é que está tudo errado. Ou seja, isto podemos passar para a família, e muitas vezes acontece exatamente na família, onde diz que eu sou uma incompreendida ou incompreendido perante os meus filhos, ninguém me compreende, o meu marido ou a minha esposa também não me compreende, a minha sogra, apesar da má fama das mesmas, também não compreende, ninguém compreende. E então o mundo está todo contra essa pessoa. Portanto, é um sentimento de solidão. É um sentimento de solidão, de tristeza, de perda de autoestima, do pior que se pode imaginar. Pode manifestar-se como crises de ansiedade? Perfeitamente. Uma crise de ansiedade, tonturas, tudo é possível. Dores abdominais, diarreias, enfim. Inclusivamente dizer que tem que ir à casa de banho e andar a urinar de 10 em 10 minutos, não tendo qualquer patologia da bexiga ou qualquer patologia urinária. Tudo é possível, porque nós podemos somatizar queixas, não é? Isto faz lembrar os miúdos que muitas vezes não querem ir à escola, e então porque têm uma grande dor de barriga. Ou seja, a dor de barriga que ele está a reportar é real, que está relacionada com o outro, ou seja, ele efetivamente sente a dor de barriga. Mas se nós formos investigar as causas que ele tem da dor de barriga, muitas vezes está exatamente na escola, está num professor que grita, está em grupo de colegas que, enfim, ele passa sempre a ser o saco de pancada, etc. Quando falamos, e vamos agora falar um bocadinho da questão da produção, quando se trabalha em linhas de produção, está-se mais apto a ter questões relacionadas com a saúde mental? Ou considera, por exemplo, que as chefias ou gestão de topo, por exemplo, pode também facilmente apresentar sinais de fragilidade? Podem.
As pessoas, quando trabalham em linhas de produção, normalmente o trabalho é monótono. E passado algum tempo de estarem a fazer as coisas, eles estão a fazer o trabalho de forma autenticamente quase em modo automático. E quando eles estão a fazer o trabalho em forma automática, não conseguem dizer eu sou útil em alguma coisa porque eu faço alguma coisa por mim e estou a apresentar alguma coisa minha. Por isso, aí é um problema, porque só algumas pessoas que efetivamente se conseguem adaptar a esse tipo de trabalho, mas isso são poucas. Os outros nunca gostam. Por isso é que a mudança, a rotatividade, por exemplo, pausas que são feitas, outro tipo até de, por exemplo, a meio de uma manhã ou a meio de uma tarde, uma mini reunião com a chefia para perguntar, ok, o que é que nós podemos melhorar ou não hoje, inclusivamente até para lhes dar um obrigado pela produção que tiveram, porque pode acontecer que efetivamente aquele dia foi mais produtivo. Ou seja, há fábricas que põem sempre os índices de produção à entrada, quando as pessoas estão a entrar na atividade para o trabalho. E então é assim, nós não podemos fazer menos do que aquilo que eu fazia antes. Mas se eu hoje, por coincidência, me dói ligeiramente um ombro, um cotovelo, ou me dói uma mão, se calhar já não vou produzir o mesmo. E então, muitas vezes, vêm perguntar, afinal, porque é que não conseguiste fazer X unidades e só fizeste X menos Y? Isso põe uma carga enorme em cima das pessoas e leva exatamente as pessoas a entrar em burnout, a não suportarem o trabalho, etc. Tendo também em conta que uma das coisas importantes era a valorização, mesmo nas tarefas que são automáticas, a valorização da pessoa, no sentido de escutá-las, perguntar o que é que poderia ser melhor para elas naquele posto de trabalho, se não seria melhor também, eventualmente, rodar com outros sítios. Mas isso é uma coisa que está tão institucionalizada, quase, nos nossos empresários, muitas vezes não os empresários, são exatamente as tais chefias intermédias todas por aí, que as coisas têm que estar assim, porque eu tenho que apresentar resultados à chefia, o outro tem que apresentar resultados à chefia, também não podemos, a produção que temos, não podemos ter material rejeitado, ou seja, as coisas que não saem bem e que no fundo têm que ser ou recicladas ou ir diretamente para o lixo, já passaram a ser mais do que aquilo que eventualmente era expectável. Por isso, há tanta pressão, tanta a sofrer pelos nossos trabalhadores. Na sua experiência, acha que a visão sobre a saúde mental tem vindo a mudar? Eu, como médico do trabalho e também como auditor das auditorias que fazia, só tive uma única empresa numa auditoria que no final, na reunião geral feita com a administração e com as pessoas, chefes das áreas que foram auditadas, no final diz assim, bem, de tudo aquilo que está escrito, o que é que mais nós poderemos fazer, efetivamente, para melhorar a situação dos nossos trabalhadores? Uma única empresa. Talvez isto diga tudo. Acha que a produção, isso eu acredito, não é? E está comprovado, que a produção, seja em que área for, seja em termos de fábrica, seja outro tipo de empresas, toda a produtividade, a produção de um trabalhador está automaticamente ligada ao bem-estar? É óbvio que tudo também está ligado ao bem-estar. O que é necessário é que, exatamente, quem comanda a empresa também tem essa noção. Porque não é só o bem-estar físico
que nós sabemos perfeitamente que movimentos de repetitividade podem provocar lesões físicas, desde epicondilites, patologias do ombro, etc. E por isso é que nós temos as doenças profissionais que estão relatadas. Só que em relação à saúde mental, também os riscos são iguais, só que a nossa legislação em termos de doenças profissionais na saúde mental, e presumo que também no seu conjunto os países da União Europeia, é algo que não está valorizado. Porque é mais difícil de aferir, porque é mais... tem todas as dificuldades, ou eu diria, de poderem atribuir a outros fatores que menos exatamente o trabalho que é executado. Não, aquilo não tem a ver dali, é que tem a ver com uma doença que teve, ou porque o pai é que está doente, é a mãe que está, ou até ter a avó que já morreu há não sei quantos anos, é que agora ficou doente e por isso é que ele faltou faltou ao trabalho, não é? Mas pronto, é essa a dificuldade toda. Mas há uma tentativa de, se calhar, hoje em dia, começar a melhorar ou a promover a saúde mental dentro das organizações. E há pouco o doutor falava-me de uma série de itens que gostaríamos que partilhasse connosco sobre aquilo que hoje em dia poderá ser feito e pode ser trabalhado nessa vertente. Não, exatamente. Há muitas coisas que podem ser feitas, não é? E que, por exemplo, em relação a recursos humanos, e quando eu digo recursos humanos, não falo só nos recursos humanos, como já devem ter entendido, a pessoa que está a recrutar pessoas ou que está a fazer os pagamentos, não. No fundo, recursos humanos são todas as pessoas que fazem parte da cadeia e cada uma sempre em relação aos seus, entre aspas, subordinados. E nessa situação, por exemplo, a capacitação focada em habilidades como inteligência emocional era uma situação também importante, a regulação emocional, a resolução de problemas dentro da empresa ou entre pessoas que estão, a comunicação interpessoal também e os primeiros socorros mentais. E eu digo porque é que tomei essa nota dos primeiros socorros mensais, porque as empresas todas nós viramos para os primeiros socorros, que são obrigatórios por lei, que são devidamente legislados, onde tem que haver formação. Aqui em Portugal tem que ser renovado essa formação cada 3 anos, mas ninguém fala exatamente na situação dos primeiros socorros mentais, onde inclusivamente o próprio trabalhador, se tiver confiança em alguém na empresa e que seja verdadeiramente sigiloso, então essa pessoa, se calhar, um dia em que não está bem, poderá chegar lá e dizer: eu não sei o que é que se passa comigo, estou mal, parece que tudo me treme as pernas, as pálpebras, eu estou com vontade de ir embora, não estou com vontade de estar aqui, e pode acrescentar: mas não sei o que é que me provocou isto, ou o que é que me está a fazer isto. Que esse é outro problema, que uma grande parte das vezes nós não sabemos aquilo que nos está a provocar as patologias mentais. No entanto, às vezes também as identificamos, mas estão mal identificadas pelo próprio. Que não é exatamente aquilo a causa, mas a causa é outra, completamente diferente do que aquela que ele, eventualmente, como trabalhador, aponta. Os primeiros socorros mentais é algo que não está implementado nas empresas. E isso exige o quê? Formação específica nas várias chefias, ou também pode ser dado para todas as pessoas? Esse é um pouco mais complexo. É complexo pelo seguinte, porque, vamos supor, eu posso ter uma empresa onde tenho uma pessoa em primeiros socorros normais, que sabe que chega lá, que
como é que desinfeta uma pequena ferida, que põe um penso por cima, ou põe dois, e resolve o problema. Aí teríamos que ter alguém que tivesse essa sensibilidade mental, que fosse altamente sigilosa, mas que fundamentalmente fosse uma pessoa a quem todos respeitassem como competente. Ou seja, isso faz lembrar de uma hierarquia, onde eu posso ter alguém que hierarquicamente é que tem a competência final e, no entanto, nenhum dos seus subordinados reconhece competência. Se quer um par, tal qual eles, se disser, não, nós vamos fazer isto ou vamos fazer de outra forma, todos vão fazer porque veem a autoridade. E isso muitas vezes é que está completamente separado nas empresas, que é a autoridade estatutária não corresponde à autoridade que as pessoas reconhecem, não é? Reconhecida exatamente pelos outros. E as empresas muitas vezes também não vão atrás disso, porque essas pessoas a quem a autoridade é reconhecida pelos seus pares, muitas vezes essa é que devia ser a chefia. E os primeiros socorros ajudam a sinalizar, se calhar, os primeiros sintomas de que algo não está bem. Estes primeiros socorros às vezes poderiam não ser propriamente primeiros sintomas, mas podia ser como que, entre aspas, um desabafo que alguém está a ter porque precisa de conversar com alguém e a partir daí para ser exatamente encaminhado. Aqui o meio de trabalho pode funcionar bem, mas também o médico do trabalho não é mais que uma pessoa e, como tal, como pessoa que é, também tem as suas próprias sensibilidades, não é? Ou seja, eu posso ser psiquiatra, por exemplo, mas estar muito mais virado para os problemas da ansiedade e não estar virado, por exemplo, tanto para os problemas depressivos, onde eu possa ter mais dificuldade em tratar, em resolver, ou obsessões, outras coisas quaisquer. E isso com toda e qualquer especialidade médica. Acha que a formação deverá ser transversal na área da saúde mental? Deverá ser transversal na empresa e, por exemplo, e focando nos recursos humanos, até porque este podcast é muito focado nesta vertente, a formação de recursos humanos deveria ter parte da saúde mental? A formação dos recursos humanos deveria ter, e assim como todas as FIAs, porque muitas vezes basta o dizer um obrigado, um parabéns por aquilo que fizeste hoje, um obrigado por, olha, eu sei que tens o teu filho que está doente e que efetivamente arranjaste de forma a ficar com alguém e vieste trabalhar. Isso é o reconhecimento. E quem não é reconhecido tenta não estar bem, seja onde for. Isto acontece dentro da própria família. Se dentro de um casal nunca ninguém disser obrigado ao outro, rapidamente as coisas vão acabar. Em termos de empresas, funciona exatamente da mesma forma. E quando a saúde mental falha, o que fica, doutor? Fica um grandíssimo problema, onde muitas vezes as pessoas se autodespedem, conforme eu conheço casos, em que ao fazer o autodespedimento, o que acontece é que as pessoas não têm direito a fundo de desemprego, não têm direito a nada. E eu, por exemplo, posso dar o exemplo aqui de um acontecimento de alguém que era enfermeiro, tinha uma patologia psiquiátrica grave, onde de vez em quando descompensava, às vezes, então ficava sem trabalhar, quando voltava era excelente como enfermeiro, mas um belo dia, nesses momentos de descompensação, resolveu preencher um papel e pedir a exoneração do cargo. E a chefia, pura e simplesmente, aceitou a exoneração e ele ficou desempregado, como desempregado que estava. Não tinha direito a fundo de desemprego, não teve, a sua saúde mental agravou-se muitíssimo, porque depois faltou-lhe o dinheiro para poder pagar medicamentos.
houve vizinhos e amigos, etc., que andavam a pagar a medicação e a pagar consultas, etc., e neste momento ele tem uma coisa chamada rendimento mínimo de reinserção. Ou seja, como é que a não atenção de uma entidade empregadora, não é, pode exatamente destruir completamente a vida de alguém que, como trabalhador, era bom profissional, tinha momentos de doença, que nessa altura saía e ficava de baixa médica. Daí ser vital as empresas terem essa inteligência emocional, essa sensibilidade para reconhecer essas fragilidades. Exatamente. Isso é dos pontos mais essenciais. Isso depende também da sensibilidade. Voltamos outra vez à sensibilidade e podemos passar pela sensibilidade emocional. Até aí já podemos subir ao topo dos recursos humanos, não é? E saber porque é que esta pessoa agora de repente me diz que vai embora, não é? Se ela vai embora porquê? Mas tem outro emprego, vai para outra empresa, não vai para outra empresa, é apenas por isso. Mas se vai para outra empresa e era bom trabalhador, porquê é que vai para outra empresa? Porque a pessoa, inclusivamente, pode estar a mudar de empresa e ir para uma onde vai ganhar menos. E onde os seus honorários no final do mês são inferiores, mas dizem assim, mas ali, naquela empresa, a pressão psicológica e a pressão de trabalho é menor. Eu tenho colegas que já foram para lá, até fazem mais, por incrível que pareça, não é fazem menos, fazem mais, mas andam contentes da vida, sem sentirem que o trabalho está a interferir na sua vida pessoal ou na sua vida familiar. E, portanto, preferem mudar mesmo recebendo menos. Exatamente, mesmo recebendo menos. Isso prova que o bem-estar ou a forma como nós nos sentimos nos nossos empregos é superior ao rendimento que trazemos no final do mês. Exatamente, porque continuo a dizer não, isto é constatação pessoal daquela que eu vou tendo, que um ambiente de trabalho são, esse muitas vezes tem mais valor para as pessoas do que tem a remuneração mensal que possa trazer no final do mês. Tal como acontece com as crianças e agora com tudo aquilo que tem sido falado nas nossas escolas, não é? Que há alunos e que são muito bons alunos, mas que estão-se a recusar de ir para aquela escola. Porquê? Porque têm colegas que andam sempre a fazer pressão, a bater, a roubar os cadernos, a obrigá-los a dar dinheiro. Eu conheço um caso, por exemplo, da escola, mas isto pode-se passar mesmo ao trabalho também. E do trabalho conheço um caso onde alguém foi trabalhar para uma empresa em que, sem qualquer tipo de problemas, tinha uma determinada rentabilidade de trabalho. E foi logo questionada pela pessoa ao lado que estava, não, isso que tu acabaste de fazer agora, que tardou pouco mais de uma hora, isso tem que dar pelo menos para dia e meio. Porque senão estás a contrato, já no final do contrato vais já embora. Incrível, mas isto acontece. E qual é o papel dos recursos humanos aí? O papel dos recursos humanos é conseguirem perceber o que é que está a acontecer. Voltamos nós à própria sensibilidade que as pessoas têm. Porque eu, por exemplo, quando vou fazer medicina de trabalho numa empresa, eu costumo dizer, entro sempre pelas portas dos fundos. E sistematicamente vejo os trabalhadores nos seus postos de trabalho. E se uma vez passei entre duas linhas, na próxima vez passo entre outras duas, etc. E como as pessoas não estavam habituadas numa das fábricas, a mim passaram a chamar o general, porque eu sempre que lá ia fazer a visita aos postos de trabalho, dava sempre uma passeata, por assim dizer, não é? Eles estavam a achar isso altamente estranho, mas só a partir daí é que depois, quando me viessem à consulta, se calhar metade das coisas estavam resolvidas,
porque já sabia como é que eles estavam, os problemas que havia ou que não havia. Sempre perguntava aos chefes de linha algum problema que tenha havido aqui, alguém ficou doente, alguém esteve com baixa. E se esteve com baixa, porquê é que esteve com baixa? Não é? Porque uma coisa é a pessoa meter baixa por causa de um filho, mas não quis dizer, outra coisa, ou pela mãe ou pelo pai, não foi por isso, mas como se estivessem elas próprias doentes, mas na realidade o próprio trabalhador ele não estava doente, não tinha nenhuma causa física ou mental para estar a faltar ao trabalho. Isso é essencial. E essa proximidade, o ver com os próprios olhos, não esperar que a informação chegue ao gabinete, é também essencial para a prevenção. Essa é que é essencial. E por isso é que às vezes eu costumo dizer que as próprias chefias das empresas deviam comunicar com todos os trabalhadores, todos. Nem que fosse muitas vezes, nem que fosse uma vez por mês, 2 em 2 meses, etc. Estar com eles. Há empresas, como aconteceu com uma que eu não vou fazer publicidade, que é do centro do país, onde conhecia os trabalhadores todos pelo nome. E que ia, cumprimentava-os, não fazia isso todos os dias, mas quando fazia. E quando eles tinham algum problema económico, inclusivamente, iam ter com o próprio administrador e aquilo que era resolúvel, ou fazer ligeiros adiantamentos de subsídios, ou fazer que aliviava as coisas e não estavam obrigados a ir pagar taxas de juros altíssimas para, enfim, nessas empresas de empréstimos, seja do que for. Ainda há um caminho muito longo para percorrer. Diga? Ainda há um caminho muito longo para percorrer nesta área. E esse caminho, por muito, nestas e nas outras áreas todas, é um caminho que nunca tem fim. É um caminho que vai sendo percorrido, nós vamos sempre melhorando, isto é como o conhecimento. Nós estamos sempre a melhorar o nosso conhecimento. E, por conseguinte, assim como é o conhecimento dentro da física nuclear, como é o conhecimento dentro da computação, etc., mesmo em termos humanos, o nosso conhecimento está-se permanentemente em evolução. E a saúde mental de agora não é a mesma de antigamente? As exigências são maiores? São. Em termos psicológicos, fundamentalmente muito maiores. Nós antes tínhamos mais trabalhadores braçais, por assim dizer, e hoje temos muitos trabalhadores intelectuais. Ou seja, onde se restam sentados frente a um computador, onde em termos de cansaço mental que se transmite ao físico é milhares de vezes superiores a um trabalhador braçal que se calhar anda a mover tijolos de um sítio para o outro. Isso traz algum isolamento, alguma falta de socialização entre as pessoas, e isso pode também ser um fator de fragilização da saúde mental? As pessoas isolam-se muitas vezes em termos de trabalho, principalmente quando é o trabalho mais intelectual, o que as pessoas estão a fazer, porque muitas vezes estão a trabalhar todos no mesmo projeto ou em coisas similares e têm medo, muitas vezes exatamente com justificação, de que alguém venha, entre aspas, roubar aquilo que a pessoa está a querer fazer ou não fazer. Pronto. E esta podemos, por exemplo, passar para a informática. Na informática, há empresas, por exemplo, que estão na programação, que fazem programação, onde a rentabilidade do trabalhador lê-se ou faz-se pelas linhas de código que eles conseguiram meter. Mas eu posso ter outro trabalhador que apenas introduziu 1/100º daquelas linhas de código, mas o programa ficou muito mais eficiente do que o outro que esteve a fazer montes de linhas de código. Porquê? Porque um mostrou, não, eu fiz, e pode mostrar em termos de um papel, se aquilo fosse impresso, que tem muito trabalho feito, e outro não teve tanto, ou muito menos. Mas se nós formos ver em termos de eficiência, aquele que menos fez foi aquele que foi verdadeiramente mais eficiente em relação ao outro. Isto também tem que ser a própria chefia a conseguir entender exatamente estas diferenças
e conseguir entender um pouco a especificidade de cada trabalho que está a ser realizado ou que é realizado por cada um dos seus funcionários, que atualmente tendem a chamar de colaboradores. Ou seja, já não são funcionários, são pessoas que colaboram com a empresa. É um nome mais pomposo. E é positivo? Mas que no final resulta que fica tudo na mesma. Mas considera positivo ou não? Essa mudança de nomeação? É só uma mudança de nome. Aquilo que eu tenho visto das empresas que eu conheço é exclusivamente mudança de nome. Doutor, gostaria de lhe perguntar se considera que esta nova geração está mais apta ou é mais predisposta a ter questões relacionadas com a saúde mental do que as gerações mais antigas. E se sim, gostaria de saber porquê. Não é fácil a resposta, porque assim, há grupos de pessoas mais novas que trabalham apenas para ter um salário. E o que lhes interessa é o salário no final do mês e não têm qualquer empatia, nem têm nada para o emprego e amanhã podem estar a fazer outra coisa qualquer, desde que tenham algo garantido no final do mês, é aquilo que lhes importa. E, por conseguinte, para além de algum trabalho mais manual que possam fazer, não aportam, na realidade, nada para a empresa. Não são capazes de dizer que, se fizéssemos isto de outra forma, poderíamos aumentar a rentabilidade. Depois, há os outros que, efetivamente, para além disso, é mais importante aquilo que eles próprios fazem do que aquilo que o rendimento que podem ter. Pronto, então, esses sim procuram sítios onde trabalhar em coisas que efetivamente gostam e que sejam reconhecidos. Conheço pessoas, por exemplo, em que são capazes, em determinado momento, trabalham numa empresa, acharam que naquela empresa já não tem absolutamente mais nada a dar, então mudam para outra para começar eventualmente noutro projeto e a fazer outra coisa qualquer que gostem. E a seguir mudam também. E fazem as mudanças, independentemente do salário que vão oferir, porque acham que para eles aquilo que eles gostam de fazer é aquilo que lhes dá gozo, por assim dizer, e que dá um bem-estar mental e emocional. Pronto. O que significa que as empresas têm que se adaptar e dar cada vez mais condições de forma positiva para que os colaboradores se sintam integrados. É um desafio. É um desafio, completamente. E este desafio há de ser um desafio ad eternum. Se estivéssemos aqui a um ano a conversar sobre isto novamente, vamos ter uma situação, se calhar, de novos desafios que são postos e assim sucessivamente. Doutor, estamos a chegar ao limite do nosso tempo e eu gostaria de saber se tem algum conselho, alguma opinião que queira deixar. Focando sempre na saúde mental e nos recursos humanos, que é essa a essência da nossa conversa. Em relação aos próprios trabalhadores, aos funcionários, por assim dizer, onde nesses funcionários eu incluo também os recursos humanos, as FIAs, as pessoas que trabalham nos recursos humanos. E que é uma coisa que acho fundamental, que é quando alguém da nossa família direta, dos nossos amigos, que são amigos e não amigos de circunstância, nos disserem que nós estamos irascíveis, que algo não está bem connosco, que não sabem o que está a acontecer, nessa altura nós acreditemos perfeitamente naquilo que nos dizem e não acreditemos naquilo que nós estamos a sentir. Porque aquilo que nós estamos a sentir exatamente por uma mente que eventualmente está alterada por uma série de factos e não com a realidade. Ou seja, de uma forma simplista, se alguém atravessa um caminho de monte, de verão e de inverno, no dia em que disserem que houve alguém que foi violentado, que foi agredido, que foi espancado, roubado, a pessoa vai continuar a atravessar o mesmo caminho de monte, mas basta as folhas a moverem-se no chão com a brisa, que já são passos. As árvores a moverem-se com o ar, que já são pessoas a esconderem-se. Ou seja, que perante rigorosamente a mesma situação e a informação que nos foi dada de antes, a nossa percepção muda completamente.
Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por ter partilhado toda a sua experiência e os conselhos que deixou. Esperemos que a saúde mental continue, a preocupação com a saúde mental continue a crescer em todas as nossas empresas, sejam as áreas que forem, e que seja transversal a todos os funcionários ou colaboradores. Obrigado eu, e espero que tenha sido ou que possa ter sido útil em alguma coisa.